Muito prazer, pessoal. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia. É uma honra estarmos falando sobre essa produção, exaltando o cinema nacional, falando sobre o filme Depois de Ser Cinza. Muito obrigado pela presença, Eduardo, Silvia e João. É um prazer estar falando com vocês. Serei bem breve. Minha primeira Obrigado, pergunta prazer. é para você, Eduardo. Você define o longa em uma frase que eu achei muito interessante. Um filme sobre os movimentos que fazemos ao longo da vida. Acredito que seja uma alusão às nossas escolhas. Você concorda? Poderia explanar um pouco sobre essa perspectiva e como ela se entrelaça nesse projeto? Bom, o Depois de Ser Cinza, que foi o roteiro do Léo Garcia, ele, da primeira versão, do primeiro tratamento desse roteiro, era uma história sobre quatro personagens em tempos fragmentados, né? E o filme, ele é uma narrativa não linear. Então, eu acho que desde o início a essência desse roteiro era justamente apresentar uma jornada emocional desses personagens. Ao longo do tempo, tratamentos foram feitos desse roteiro, mudanças foram feitas. De alguma maneira, todos nós envelhecemos nesse período e a gente, de alguma maneira, também amadureceu a história. Mas a essência deles, ela estava lá. Existia esse desenho dessas quatro pessoas, né? Que em algum momento havia esse cruzamento desses personagens. É claro que as mulheres elas não chegou a se conviver, né? O Raul é o ponto de encontro delas, mas o olhar narrativo é delas, né? Então a questão para mim fundamental era essa jornada emocional dessas pessoas, né? E como a vida nos chama a questões, a necessidades de mudança, a coisas que a gente escolhe e que causam transformações mais radicais, né? Então, assim, a mudança de um país para o outro, né? A mudança de profissão, uma tragédia capaz de mudar a nossa vida para sempre, né? Então, ele é um filme sobre essa jornada emocional que inclui, de certa forma, culpa, medos, escolhas, redenção, né? Eu acho que tem muita coisa em jogo ali no Depois de Ser Cinza. Então, é por isso que eu acho que, segundo o próprio Léo Garcia, e eu lembro da vez que ele me disse isso, eu não esqueci mais. Ele me disse assim, os personagens do roteiro estão sempre em movimento. E isso, para mim, ficou muito marcado. E eu acho que, sim, se a gente olha o filme, as pessoas estão sempre em movimento e quando eu vi pela primeira vez o trailer do filme que foi montado, eu achei o trailer muito interessante porque ele, de alguma maneira, ele é uma roda, o trailer que mostra esse movimento constante que esses personagens vivem. Então eu acho que é um pouco sobre a vida mesmo, a vida da gente, que é uma vida de escolhas, de questões que determinam outras, né, de necessidade de viajar, e isso é muito contemporâneo também porque a gente vê, principalmente numa geração mais nova, essa necessidade de deslocamento constante, né? Muitas pessoas saem de um lugar para o outro. Então, eu acho que é um pouco da vida da gente que está ali no filme. Perfeito, Eduardo. Minha próxima pergunta é para você, Silvia. Você dá a vida à sua Manuela. Como foi a preparação para compor a mesma? E o que você leva dessa personagem e desse projeto para a sua vida? Vamos lá. Na verdade, compor a Manuela, para mim, a coisa mais importante foi, primeiro, entender a história da vida dela, né? As coisas que o roteiro apontava em termos de conflito pessoal, é, mas foi aí nesse trabalho que eu tive contato com o estudo de psicanálise e que ganhou uma dimensão na minha vida que eu não tinha a menor ideia de que ia tomar essa proporção, assim, para você ter uma ideia de como a gente não sabe o caminho que o desejo trilha dentro da gente, a partir de um pouco que eu comecei a estudar para compor a Manuela nesse filme, há 6 anos atrás, de psicanálise, desembocou hoje, assim, numa formação em psicanálise a sério, que eu começo a fazer segunda-feira. Caramba! É, então é um negócio assim que tipo atravessou a minha vida e eu não imaginava.
Mas porque é isso, eu acho que assim como o filme apresenta a jornada da gente quando a gente, enquanto está sendo vivida, ela é caótica, né? A gente não tem consciência de como é, os acontecimentos e os sentimentos que a gente tem em relação a cada coisa que acontece com a gente, como isso é transformador, né? A gente não tem distanciamento para enxergar a nossa vida de fora e falar, nossa, olha, dependendo das escolhas que eu fizer agora, com mais medo ou menos medo, com mais ousadia ou menos ousadia, tudo pode mudar completamente. E uma característica desses personagens do filme, incluindo a Manuela, mesmo trabalhando no que ela trabalha, é que eles têm muitas defesas, né? E muito pouco conhecimento de si, eu acho. E aí é que é isso que pega, né? Eu acho que quando tanto o Raul quanto a Manuela, a Isabel, a Suzy é, percebem o tanto de coisa que eles precisam aprender a respeito de si, é que as coisas começam a se mover, como o Dudu estava falando, e começam a se transformar, né? E aí você possibilita novos encontros, né? Quando você sabe um pouco melhor quem você é, os encontros também começam a fluir de outra forma. Perfeito, Silvia. Muito obrigado. Nada. João, seu personagem é o Raul, uma figura que permeia, como o Eduardo havia mencionado anteriormente, por pontos de vistas diferentes de três mulheres que fazem parte da trama. Poderia falar o quanto foi desafiador para você encontrar o tom do seu Raul e se esse projeto tocou em algum ponto especial para você em sua vida? Primeiro agradecer, Luan, o espaço para a gente estar divulgando aqui o filme, está chegando nos cinemas, muito bom estar aqui. Bom, eu acho que para compor o Raul, assim, foram vários desafios, né? Mas, mas foi um desafio que foi muito bem acompanhado, assim, com um espaço muito generoso, né, para essa criação. Né? Então a gente teve assim realmente um set muito especial, né? Digo isso porque já passei por alguns sets na minha vida e digo isso assim sem pestanejar que foi um set muito afetuoso, muito generoso, muito talentoso, né? Que permitiu que a gente criasse muito rapidamente uma relação de confiança, né? Que é uma palavra super importante, né? Na feitura do audiovisual, né? Confiança, né? Entre a equipe, assim. Então a gente teve esse ambiente, né? Para essa criação. E aí para a criação do Raul é isso, né? Ele é um estudante de antropologia, né? Que ao longo do tempo a gente vê ele primeiro como estudante, depois já vê ele como na pós-graduação, né? Depois formado. Então acho que um desafio foi construir essa paisagem do Raul nesse recorte de tempo, né? Em que tem uma parte que ele está mais solar, né? Apesar da gente falar que tem sempre essa massa cinza, né? Ao redor dos personagens, mas a gente vê eles em diferentes momentos do tempo, né? Então, bom, eu nunca estudei antropologia, né? Então tive a oportunidade de durante a preparação conversar com pesquisadores, pesquisadoras, né? De fato de antropologia, entender um pouco como é esse universo, né? Da academia. Tive a oportunidade de passar um bom tempo em Porto Alegre, que é uma cidade de personagem, vamos dizer assim, como a Croácia também, né? Que é por onde o filme passa. São paisagens que têm um peso muito forte também dentro da narrativa dessa história, né? Então passou um pouco por aí, né? Acessar mesmo, sem muitos julgamentos, né? Esse turbilhão de sentimentos e de emoções, né? Que o Raul vive, junto com essas outras personagens também protagonistas. E o que gera, né, a partir desses encontros e dos encontros desses encontros, né? Que o Raul, de alguma forma, é a costura desses encontros, né? E para finalizar, assim, o que eu acho que fica para mim bom, primeiro, para além de grandes amizades, né, que eu carrego com muito carinho, eu acho que o Raul, ele é, de alguma forma, olhar para o Raul é olhar para um masculino também em desconstrução, né? O Raul é um homem cis, né, como eu sou,
E eu acho que é um personagem doce, eu acho que é um personagem amigo, assim, acho que é um cara que eu gostaria de ser amigo do Raul, mas ao mesmo tempo é um cara que é engolido por aspectos da masculinidade, né? Dessa masculinidade que hoje cada vez mais a gente entende que precisa ser desconstruída, né? Então, uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de falar sobre o que sente, né? Uma dificuldade de expressar os sentimentos, e isso, né? Como o Dudu falou aqui no começo, implica em escolhas que têm as suas consequências, né? Então, acho que o filme também fala um pouco sobre esse lugar. Muito bom, João. É, o filme possui aspectos técnicos que potencializam o contar dessa história, como a fotografia de Leonardo Maestrelli e a montagem de Bruno Carboni. Eduardo, você pode falar um pouco sobre como foi a parceria com essa equipe fantástica? Foi fantástica mesmo. Assim, primeiro foi isso, né? Eu acho que tem essa é a formação de cada um. Ali tinha gente com muito talento, com experiência técnica, enfim, né? E tinha essa questão da confiança que se estabeleceu e um ambiente que se criou para todo mundo trabalhar do jeito que aconteceu no set de filmagem, né? Então, de uma maneira geral, a lembrança que eu tenho do set foi realmente um set de muito afeto, assim, de muito respeito, harmonia. Foi muito prazeroso filmar, né? E mas eu acho assim, a parte de direção, para mim, ela tem muito a ver com o elenco, né? E aí justamente todo o entorno que está no filme, eu gosto de deixar muito para as pessoas que estão ali em volta, né? Então essa questão técnica, ela é muito importante para o filme, pensar em arte, fotografia, produção, som, etc., né? E saber que tem pessoas que estão fazendo isso junto comigo, né? Eu prefiro, quando eu penso em direção, eu prefiro focar em poucas coisas e estar com a atenção mais voltada, né? No caso, para o elenco ali, porque era um filme de 4 protagonistas, e isso era bastante desafiador, né? E foi muito desafiador para a montagem também, né? Como equilibrar essas 4 histórias, essas 4 pessoas num filme de 90 minutos, né? Então, a gente também teve uma variedade enorme de versões de montagem, e aí, de novo, vem o papel de um profissional como o Bruno Carboni, que é um montador que eu acho ele excepcional, porque ele é uma pessoa que ele está muito preocupada em organizar narrativamente o que ele faz. Sempre. Pode ser um videoclipe, pode ser um curto, um longa, não interessa, né? Ele é um montador que já tem uma carreira interessante, mas é uma pessoa que me ajudou muito a pensar o filme e a pensar os personagens e a pensar a forma justamente dessa jornada emocional, né, que a gente construiu. Então, tudo isso é muito importante para o filme, né? Mas justamente eu coloco isso numa responsabilidade, num talento, numa experiência da própria equipe que fez o filme, né? E eu tive a alegria de ter essas pessoas justamente para eu dar a atenção àquilo que para mim era mais caro, que era estar nessa relação com o elenco ao longo do filme, né? Então, mas só termino dizendo, né, que eu acho que uma das coisas marcantes para o público no fim também vai ser as imagens todas que estão ali, né, e desse contraponto de Porto Alegre com as cidades que a gente filmou na Croácia também. Muito bom, Eduardo. E para finalizarmos, Silvia e João, eu deixo vocês à vontade para convidar os nossos seguidores do Cinema e Companhia e do Arte Curte a assistirem Depois de Ser Cinza nos cinemas a partir do dia 3 de agosto, principalmente na primeira semana, né? Então, fiquem à vontade. Podem falar, pessoal, que quiserem Então, assistir. então vou lá, vou começar aqui então. Bom, é isso, né? Convidar o público. Eu acho que Depois de Ser Cinza é um filme sobre pessoas, sobre seres humanos, né? Com as suas belezas, com as suas dores, com as suas contradições, com as suas imperfeições. E eu acho que, bom, vou falar por mim, acho que cada vez mais a gente está precisando acessar esse lugar, né? Humano, né? Das pessoas, da gente se conectar.
né? Então, eu acho que é um grande espelho de identificação, né, para o público poder enxergar esses personagens em movimento e poder, de alguma forma, encaixar os movimentos também que estão fazendo dentro dessa busca desses quatro protagonistas. Então, fica o convite para o público, depois de Ser Cinza nos cinemas, a partir de 3 de agosto. A gente está muito feliz com essa chegada. Silvinha. Ei, gente, quero convidar todo mundo para assistir o Depois de Ser Cinza a partir do dia 3, prestigiar o cinema brasileiro e dizer para vocês que essa história, que é narrada pelo ponto de vista de 3 mulheres que dividem o mesmo homem em momentos diferentes da vida desse cara. Tá linda. Vocês vão gostar. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, João, pelo espaço, pela oportunidade. Desejo sucesso para vocês e por que precisarem, podem contar conosco, tá? Até a próxima. Muito obrigada, Luan. Obrigadão, abraço. até a próxima. Grande Obrigado. abraço.